quais que são as suas fontes de renda hoje? Então, hoje a minha fonte de renda, ela tá em 3, praticamente. Tem o meu trabalho como diarista, convencional, normal. Tem o meu trabalho como diarista de marmita fitness e tem os meus 2 canais do YouTube. Que o outro canal não dá tanto porque eu não tenho tempo mais de estar tanto nele. Então, a gente sabe que cai bastante. E o principal de declarar é que muita gente tem muito medo. Eu vou ter que declarar, até mesmo você comentou que tinha medo. Porém, é uma coisa declarar, que quando você declara imposto de renda anualmente, você tá mostrando pro governo que você tem. Outra coisa é você pagar quando tem ganho de capital, por exemplo. Exatamente, é totalmente diferente. E se a pessoa vai lá, compra a cota, recebe o dividendo isento de imposto de renda e não vende, na hora de declarar não vai ter que pagar nada no final do ano. Ela só vai ter que pagar se ela vender alguma cota de fundo imobiliário e ainda lucrar com essa venda. Então, é algo bem tranquilo que muitas pessoas acabam ficando com medo de investir. Aí o pior que depois vai pagar o quê? A multa, né? Porque não declarou. Aí sim tem a multa de 165 porque não declarou. Então você tá inadimplente com o governo ou você... Como que fala assim? Não é escondeu, mas você omitiu. E às vezes, às vezes vai ter tanto a multa do atraso como aquele percentual que era para ter pago de imposto com juros e multa agora porque não foi pago. Em relação a criar conteúdo no YouTube, como que você começou? Então, o primeiro canal que eu comecei, que eu criei, eu falava sobre o meu trabalho, né? Isso porque eu lembro que eu tive um sonho à noite em que eu sou evangélica. Na madrugada eu acordei, fiz uma oração e eu fiz uma pergunta para Deus, sem abrir a minha boca, né? Só ali no pensamento e fui dormir. Quando eu fui dormir, eu sonhei que eu adentrava em um certo local e alguém, que eu não via o rosto, falava para mim, por que você não cria um canal? E quando eu acordei, eu já sabia que eu tinha que criar um canal. Só que aí eu criei um canal, né? Escolhi um nicho falando do meu trabalho e tal. Só que aí, com o tempo, eu comecei a ver, eu tinha um assunto lá sobre investimento e eu vi que esses vídeos tinham uma boa visualização. E aí eu criei o canal sobre investimento. E quando eu criei o canal sobre investimento, eu tive um outro sonho que o meu canal ia, dentro de alguns meses, ele ia crescer bastante. E eu vi isso acontecer. E quando você criou o canal, o de investimentos? Acho que foi final de 2020, mas que eu só vim postar conteúdo mesmo frequente em 2021. Legal, bacana. E no teu canal você comentou, tem até um vídeo, né, das suas fontes de renda. Então, quais que são as suas fontes de renda hoje? Então, hoje a minha fonte de renda, ela tá em 3, praticamente. Tem o meu trabalho como diarista, convencional, normal. Tem o meu trabalho como diarista de marmita fitness e tem os meus 2 canais do YouTube. Que o outro canal não dá tanto porque eu não tenho tempo mais de estar tanto nele. Então, a gente sabe que cai bastante. E como é que foi quando você começou a postar vídeos e as pessoas começaram a assistir e comentar? Foi muito engraçado, Matheus, porque o que eu vi no sonho, eu vi acontecer ao vivo, assim, na minha frente. Eu criei o canal, de repente eu olhava e tava assim, 98 inscritos. 99, eu olhava assim, fechava 100 na minha frente. E aí eu lembro que tem um canal que chama o Radar Investidor, que é do Cleiton. E ele posta conteúdos, nossa, muito bom. E eu pedi um dia pra ele fixar o meu comentário. E ele fixou. E nesse dia que ele fixou, também chegou bastante inscrito. Claro que eu acho que depois foi tirado e tal, mas foi uma ajuda, sim. Só que aí eu fiquei com um probleminha de saúde. E eu fiquei sem trabalhar, porque diarista não sou CLT. Então, assim, fiquei sem trabalhar, eu não tinha renda. Então, eu falei, ferrou, não vou mais poder fazer meus aportes, não vou ter como mostrar minha carteira. E canal de investimento, você tem que estar mostrando seus aportes, falando. E fisicamente, eu já não tinha mais nem força. Eu estava bem doente mesmo. Então, eu fechei o canal, fechei tudo. Fechei os vídeos, coloquei o cadeadinho, fechei. E aí, quando foi em março de 2022, no dia 26, eu reabri. Eu devia ter, assim, uns 120 inscritos. Aí eu reabri. E quando eu reabri, começou a chover inscritos. Eu nem postei vídeo novo, eu só reabri os que estavam com cadeadinho. E começou a entrar inscritos, entrar inscritos. E eu assim, ainda falei assim, né? Ainda murmurei. Agora, depois de tanto tempo, nem sei quando que eu vou poder fazer vídeo. Quando foi no dia 4 ou 6 de abril, já tinha, assim, mais de 1.000 inscritos, muitas horas assistidas. Se eu não me engano, em junho, já estava monetizado o meu canal. Menos de 2 meses. Pô, foi mais rápido até que o nosso canal. O nosso demorou, acho que 4 meses, não foi, né? 5 meses quase. Mas também quando explodiu. Aí depois, com certeza, aí deu bastante certo. E qual foi o vídeo que mais pegou views no teu canal quando você começou e deu esse boom todo? Foi um vídeo que eu fiz como receber
um salário mínimo, que na era 1.212, de proventos do MXRF11. Chegou a 80 mil visualizações. Imagina, um canal novo, aí começou a entrar muito inscrito. Eu, meu Deus! Que eu vejo que no YouTube a galera gosta muito de acompanhar a trajetória das pessoas, então vê que, pô, a pessoa realmente investe o dinheiro dela, mostra como que ela faz os aportes, e ainda por cima gosta do MXRF11, né, que é um fundo Sim. com o maior número de cotistas da Bolsa. Sim, tá quase 1 milhão agora, né, depois dessa última emissão de cotas, tá em mais de 900 mil. Eu acho que muita gente tem pouco dinheiro, mas já é um sinal de que o brasileiro tá passando a investir o dinheiro deles, Sim, né, então... com certeza, e tem muitos fundos de base 10 hoje. Exato, e o número de fundos base 10 tá aumentando bastante, tem Sim. vários fundos que antes eram negociados na base 100, por volta de R$100, que passaram a ser base 10, acho que por conta disso, do investidor conseguir, com um capital inicial menor, já ser cotista do fundo, já receber os dividendos, né? Aumenta a liquidez, né? Isso é muito Sim, bom. é Isso é que muito bom. A liquidez que, por exemplo, antes um fundo imobiliário negociado a R$100, quando alguém negocia R$100, é uma cota sendo negociada. Agora, quando é 10, são 10 cotas sendo negociadas, o que facilita a pessoa querer comprar ou vender. E o que você acha hoje do MXRF11? Ficou caro, não ficou? Você tá aportando? Não, nesse momento eu não estou aportando. Tá um pouquinho caro, né? Tá com ágio. Só que, de verdade, se você quer levar pra longo prazo, eu não vejo ainda que tá caro. É claro que pra você reaver o dinheiro que você colocou, vai demorar um pouco mais. É igual quando você compra uma ação que o PL tá em 9 anos. Sim. Você também tem ações que o PL tá em 5, 4 anos. Então, ou seja, você tá comprando um ativo que até você ter o retorno vai demorar um pouco mais. Mas o povo não paga pelas ações? Por que não paga pelos fundos imobiliários? Então, eu não estou comprando, mas se alguém compra também, eu acho que é super de boa, super tranquilo. Eu acho que é um fundo que vale a pena. Realmente, se você for olhar pro longo prazo, você tá lá Sim. aportando todos os meses. Beleza, tiveram meses aí que você pagou com um PVP acima de 1, que tá com ágio, porém, pro longo prazo, isso vai fazer pouca diferença pra pessoa que tá aportando todos os meses. A real é essa mesmo. Vai demorar o quê? Uns meses a mais pra você reaver aquilo. Pra quem tá a longo prazo, isso não, pra mim não faz diferença. E se a gente paga nas ações, por que não paga nos fundos? É claro que eu entendo que as ações, elas valorizam mais, sim. Só que os fundos, eles não crescem muito. Por quê? Porque eles entregam tudo pro cotista. Sim. Então, pra quem quer viver de renda mesmo, é aquele negócio, o fundo ele só vai crescer como? Se ele fizer emissão de cotas. Ou se valorizar, se for um fundo de imóvel, ele vai crescer um pouquinho mais. A gente não pode reclamar, porque é a gente que escolheu um investimento que aquele ativo vai ter que nos dar 95%. Então, como que ele vai crescer? Exato. Eu vejo que é um ativo bem mais pra você viver de renda, porque Exatamente. eles são obrigados a distribuir 95%, diferente das ações. E no caso das ações, beleza, tem ações que pagam dividendos constantes há muito tempo, porém existem anos que tal empresa vai diminuir o payout porque vai fazer um investimento. E você não esperava. Exato, você não esperava. Ou até mesmo vai, ao invés de fazer um investimento, teve um problema na economia e ele não vai conseguir distribuir o que distribuía. E o PL, ele é muito engraçado. Às vezes, aquela empresa acabou de distribuir um payout, um dividend yield alto. Aí o PL cai. Passam-se alguns meses, a distribuição de rendimento ficou lá atrás. Aquele PL já aumenta. Mas quando você comprou, tava em 4, 5 anos e agora tá em 7, quando vai calcular. Então, assim, de verdade, esse negócio de estar um pouquinho mais alto, pra mim, não... Se o fundo tiver fazendo... Se o ativo tiver valendo a pena pra aquele investidor, se tiver fazendo sentido. Eu vejo que o que acontece é que muita gente fica nessa briga, o que vale mais a pena é ação ou é fundo imobiliário? E no final das contas, cada um tem as suas características e o investidor tem que ver qual que é o objetivo dele com esse ativo, né? Exatamente. Então, eu quero ter um ganho de capital muito grande de valorização. Comprando fundo de papel, ele não vai ter esse ganho, ele vai receber o dividendo dele isento de imposto de renda, a inflação que ele recebe, no caso, por conta das dívidas, já vem do dividendo, mas ele não vai ter um ganho de capital, né? Então, entender o que tá comprando e ver qual que é o objetivo. Sim, sim. E tem as empresas também, as ações que são pagadoras de dividendos. Então, assim, elas não vão pagar mensalmente, mas no decorrer de um ano, se ela pagar 10%, é 10%, mas que ela entregou em 2 ou 3 vezes ao ano. Então, assim, demorou um pouco mais, mas quando ela entregou um volume maior. Tem também aquelas empresas que elas não são pagadoras de dividendos, mas elas tendem a crescimento. Então, se o investidor está procurando, eu quero fazer um ganho de capital com o crescimento dessas empresas e tem dinheiro, eu não faço porque eu não tenho dinheiro para isso, mas se eu tivesse, Renan e Matheus, se eu tivesse, eu colocava todo mês, tanto nos fundos imobiliários, tanto nas minhas ações de pagadoras de dividendos e um tanto eu ia colocando naqueles ativos com alto potencial de valorização. Para quê? Para quando eles atingissem aquele valor lá legal, eu vender e alocar nas pagadoras de dividendos.